Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e este é mais um podcast de resumo bíblico. A carta que nós vamos falar hoje é a carta de Éfeso, a carta de Paulo aos Efésios, né? Esta carta foi escrita por Paulo e endereçada aos irmãos da cidade de Éfeso. No entanto, se trata de uma carta de modalidade encíclica, ou seja, deveria ser lida ao seu primeiro destinatário e depois deveria ser enviada para as demais igrejas. O próprio Paulo, nas palavras iniciais dessa carta, se identifica como autor e a escreveu enquanto estava preso em Roma, cerca de 60 a 62 depois de Cristo. Por isso a carta aos Éfesos é conhecida como Epístola da Prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. O evangelho foi pregado em Éfeso pela primeira vez por um casal chamado Áquila e Priscila. Na cidade de Éfeso havia um templo dedicado ao deus, a deus Artemis, ou Diana, e era considerada uma das 7 maravilhas daquele mundo antigo. Éfeso também era importante centro político, comercial e educacional, comparado a Alexandria, no Egito, e Antioquia da Pisídia, na Ásia Menor. Fundada por Áquila e Priscila, a igreja em Éfeso conta, mais tarde, com o apoio do apóstolo Paulo, que a pastoreou por cerca de 3 anos e consolidou a doutrina dos apóstolos. Depois da sua partida, Timóteo ficou em seu lugar e permaneceu naquela cidade por 1 ano e meio. Timóteo lutou contra as heresias que estavam sendo pregadas pelos seus próprios presbíteros, Himeneu e Alexandre, que não compreendiam corretamente as escrituras e por isso espalhavam heresias como fábulas genealógicas, de extensas, pegavam genealogias e tentavam chegar a uma raiz mais interessante, tipo Judá, Levi. A abstenção de alimentos, a proibição de casamentos, ensinamentos contrários à palavra e despertavam no povo discussões sem fim. Já viu aquele tipo de pregador que traz algumas teorias, onde na primeira vez que a gente escuta, oh, que interessante, mas que não são fundamentais para a salvação? E eles também conseguem provocar as pessoas para ficarem discutindo acerca dessas teorias? Pois bem, Himeneu e Alexandre faziam isso com a igreja de Éfeso. Esse caso foi tão sério que, mesmo tendo Paulo por 3 anos, e mesmo que Paulo tenha consolidado a fé daqueles irmãos, depois, mesmo que eles tenham permanecido com Timóteo por mais 1 ano e meio, 30 anos depois da epístola de Paulo ter sido enviada aos Éfesos, Cristo deu ao apóstolo João uma carta para esta igreja que indicava que as pessoas de lá haviam abandonado o primeiro amor. Gente, e essa última fala, ela deixa pra gente um ensinamento, né? Cuidado com aquilo que está sendo pregado na sua igreja. Você não está lá para julgar quem prega, mas a Bíblia te dá o direito de julgar a palavra que está sendo pregada. Sempre que alguém pregar na sua igreja, tenta confrontar com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas erram, sim. Às vezes um pastor prega fielmente a palavra e, de repente, numa palavra ou outra, ele escorrega um pouquinho. Isso não faz dele um homem indigno ao pregar a palavra, mas a Bíblia fala a respeito dos irmãos, de Bereia, os bereanos, quando eles sentavam para ouvir Paulo, e a Bíblia diz que depois eles debatiam aquilo que havia sido ensinado. É isso que a gente precisa fazer como igreja. A igreja de Éfeso caiu no engodo, né? A igreja de Éfeso, ela respeitou a autoridade de 2 presbíteros e levou em consideração aquilo que estava sendo ensinado. Apesar de ter tido 2 líderes tão fortes como Paulo e Timóteo, e por que não Áquila e Priscila, seus primeiros líderes, eles ainda assim, 30 anos depois, são advertidos pelo próprio Cristo, quando João, lá em Apocalipse, está tendo aquela visão com as 7 igrejas, né? Quando chega em Éfeso, Jesus alega para João. Jesus alega, para João, dizendo, olha, eles perderam o primeiro amor. Então, são pequenas palavras, são pequenas canções, são coisas pequenas que vão entrando na nossa mente, que são contrárias à Bíblia, que no fundo, lá na frente, vai fazer com que a gente perca a essência do Evangelho. Então, que o Senhor possa nos guardar, de qualquer heresia e que Ele nunca olhe para nós dizendo, olha, infelizmente você perdeu o primeiro amor. Bom, fica com a gente. O nosso canal não tem só resumo bíblico, ele tem também panorama bíblico,
Vida cristã de um jeito fácil de entender. Tem muita coisa boa nesse canal, gente. Aperta aí no se inscrever, compartilha, deixa o seu like, vem fazer parte dessa grande família.